me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Olá, boa noite, graça e paz. Que Deus possa, em nome de Jesus, te fortalecer e te capacitar ainda mais nessa noite. Nós vamos falar hoje sobre benignidade, mas para isso eu queria orar com você. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado vida e abundância.
Quero te agradecer porque o Senhor tem nos enchido, nos preenchido, nos guardado. O Senhor tem nos curado, aqueles que estão enfermos, o Senhor tem tratado. Então vem sobre os nossos corações e nos traz a paz, que excede todo entendimento, e nos faz perceber o quanto o Senhor nos ama. Faz perceber o que precisamos entender do Senhor. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre amabilidade ou benignidade. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Salmo 89, verso 1 e verso 2. Se você não tem a possibilidade de abrir ou acessar sua Bíblia, pelo menos me escute. Diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca. Manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Davi falando, e depois vem a promessa de que não faltaria rei da descendência de Israel, de Davi. Tá certo? Então vamos lá. Um outro aspecto do fruto, então, é a benignidade, ternura, amabilidade, gentileza. Essas palavras que estão na Bíblia vão derivar de um termo grego. Lembrando que a Bíblia, boa parte do Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento, foi escrita num grego chamado grego koiné, e a palavra chama kretostes, tá certo? E essa palavra grega, esse verbo grego, então, ele vai derivar benignidade, ternura, amabilidade, gentileza, tá certo? Já entendemos que se estamos falando do fruto do Espírito, estamos falando daquilo que pertence ao próprio Deus como qualidade. E que todas essas qualidades de Deus podem ser geradas em nós pelo Espírito Santo, tá certo? Que por sua vez, essas qualidades geradas trata a transformação de vida. Vamos lá. As obras da carne são manifestas, são ações. Eu tenho que lutar contra as obras da carne, isso nós já falamos. E quando eu luto contra as obras da carne, o meu coração está propício a ser gerado o fruto do Espírito, fruto do Espírito, tá certo? Por que ele gera isso em nós? Porque nós, eu e você, como homens e mulheres regenerados em Cristo, nós temos que ser transformados à figura de Cristo. Então essas qualidades de Deus devem vir para nós também. Então vamos entender, Deus é amável, e ponto. O Salmo 106, o Salmo 107, o Salmo 136, no seu primeiro versículo, começam da mesma forma. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é amável, bom, benigno, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa benignidade ou amabilidade que nos atrai ao próprio Deus. E quando nós temos gerado o fruto do Espírito em nossos corações, quando o Espírito tem gerado em nossos corações o fruto do Espírito, então nós também passamos a ter a benignidade, ser benigno, ser amável. E quando nós temos isso, nós passamos a atrair pessoas também, pelo mesmo motivo que nós somos atraídos até Deus. Enquanto as obras da carne, quero que você pense nisso, enquanto as obras da carne, em sua essência, abordam ações, você precisa agir, ter ações, não é isso? São manifestas, são realizações, fazer. O fruto do Espírito aborda uma outra questão. O fruto do Espírito não aborda o fazer. O fruto do Espírito não aborda a ação. O fruto do Espírito aborda o ser, aborda a existência. Logo, o fruto vai gerar em mim, vai gerar em você homens e mulheres regenerados por Cristo Jesus, através do seu sangue. Homens e mulheres amáveis, benignos com as pessoas. O foco não está no que pode fazer, e sim no que se pode ser. O fato que a amabilidade será expressa com atos, ponto, é fato, vai ser expressa com atos. Vamos lembrar de Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta. Temos que lembrar disso, temos que entender essa questão. Que nós, eu e você, vamos mostrar a nossa amabilidade com atos.
Mas se essa amabilidade ou essa benignidade não mudar o meu ser, será apenas uma segunda intenção. Não terá um coração regenerado, não terá o caráter, não terá a qualidade de Deus. Tá certo? A compreensão é que uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo torna-se acessível aos outros em todos os momentos, sejam difíceis ou não, sejam de turbulência ou não. Vamos lá. Em momento de discórdia, no momento de uma discussão, a pessoa regenerada, a pessoa que tem benignidade, amabilidade, ela vai defender a sua ideia, sem problema. Ela vai discordar de outras ideias, sem nenhum problema. Mas, em momento nenhum, ela há de ofender alguém. Por quê? Porque no seu coração é um coração amável a outra pessoa. Então vamos lá. A amabilidade ou a benignidade, ela carrega uma outra coisa em si. Ela carrega a honestidade, a excelência de caráter. O termo grego, né, a qual nós falamos, carrega a ideia da excelência de caráter, de uma honestidade, que no caso, quando uma vida regenerada apresenta a qualidade de amabilidade, passa a causar impacto na vida das pessoas. Você começa a ser notado e não só ser ouvido. O seu ser, a sua existência passa a se modificar de uma tal forma que ele passa a transcender até muito em sua voz, em sua proclamação. Efésios 6, de 1 a 12 diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, e segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não mais como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e ele está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que Paulo está enfatizando aqui? Que o processo de amadurecimento, quando eu começo a perceber a minha vida, o regenerar de Deus na minha vida, eu começo a me colocar no meu lugar. Qual é o meu lugar? Servo do Senhor. E tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para Ele. Seja obedecer o meu pai, seja não provocar o meu filho, seja, no caso, obedecer o seu Senhor, seja, no caso, tratar o seu servo de forma íntegra. Esse amadurecimento, então, traz a diferença. E o serviço de Deus e ao próximo, então, mostra que deve ser feito com amor. O próprio amor de Deus. Lembrando que o amor é uma decisão, já falamos disso. Amor é decisão, é escolha, é dar o nosso melhor em favor de quem é amado. Assim, a amabilidade é a capacidade de manifestar esse amor de maneira que cause impacto às pessoas que estão ao nosso redor. Talvez essa seja a tragédia que nos envolve. Passamos aí de 40 milhões de que se dizem evangélicos no país. Sim, um bom número. Mas não atentamos o fato de que a maioria não foi e nem se interessa por ser discipulado, para possuírem um caráter excelente, para causar impacto a uma sociedade através do amor, através da benignidade, amabilidade. Muitos se entregam a Jesus, mas não possuem esse aspecto do fruto do Espírito Santo. Colossenses 4, 6 diz assim: para que o manifeste como me convém falar, andai com sabedoria para com os que estão fora,
remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais qual vos convém responder a cada um. Nós temos que entender que essa excelência de caráter, essa amabilidade que me traz a excelência de caráter, me traz essa amabilidade do próprio Deus. Lembra? Deus é amável, Deus é benigno. É a amabilidade de Deus que eu procuro. Paulo, por diversas vezes, apresenta essa amabilidade. Vamos lá, Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Efésios 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tito 3, 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade de amor de Deus, o nosso Salvador, como os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. A amabilidade na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã, tem que ser visível, palpável. Por quê? Porque isso é um presente do Espírito Santo ao meu e ao seu coração. O amor se mostra então como benigno. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não é soberbo. Isso é inconfundível como característica, pois a amabilidade constrange. E não é um constranger de forma maligna e intencional, mas é um constranger de forma benigna e intencional. Porque quando esse amor me constrange a ser amável, isso é bom, isso é intencional. É isso que Cristo quer. Essa postura que Jesus espera daqueles que pertencem ao reino. Lucas 6, 27 e 28 diz assim: Mas vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. A amabilidade tem como função gerar nos nossos corações a mesma postura do amor incompreensível de Deus. O padrão para essa atitude incompreensível aos olhos humanos é simples. É só perceber a bondade de Deus manifesta para mim, para você. Quando nós apresentamos os nossos pecados, Ele vem nos corrigir através da ação do Espírito Santo de forma amável. Ele nos constrange em amor. Tito 3, 1 a 11. Admoesta os que sujeitam aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a amabilidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça para que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. Isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei. Por quê? Porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma outra estação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Deus quer gerar em mim, quer gerar em você benignidade, para que a gente seja benigno com os outros, como Ele é benigno comigo e com você. Amém? Deixa eu orar com você.
Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido amável, benigno para com as nossas vidas. Mesmo nós nos apresentando homens e mulheres pecadores, o Senhor tem nos visto e nos tratado. O Senhor tem colocado no nosso coração o desejo de sermos atraídos pelo Senhor. Vem sobre o nosso coração, então, nos quebranta, para que possamos largar mão, deixar de lado, Senhor, as manifestações da carne, para que cresça em nós, através do seu Santo Espírito, o seu fruto, as suas qualidades. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te capacite nessa noite e no dia de amanhã. Amém? Deixa eu lembrar um recadinho para vocês. Nós ainda não teremos nossos cultos presenciais. Nós ainda estaremos somente com as nossas transmissões. O Conselho está deliberando e decidindo de quando nós vamos retornar pela incidência e o crescimento dos casos de Covid-19. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Fique na paz.